Você já parou para pensar no que acontece quando um humorista questiona os gastos de uma primeira-dama e ainda faz uma piada com sua religião? Prepare-se para uma história que explodiu nas redes sociais e dividiu o Brasil inteiro. Se você quer entender como uma simples pergunta no Twitter pode virar uma guerra digital, não saia desse vídeo porque vamos revelar todos os detalhes dessa polêmica que ninguém esquece. E antes que você se posicione, me responda. Existe limite para o humor quando se trata de figuras públicas? Deixe sua opinião nos comentários e vamos descobrir juntos se Danilo Gentili foi longe demais ou se apenas exerceu seu direito de expressão. Não se esqueça de se inscrever. As redes sociais brasileiras acordaram com mais uma bomba digital. Danilo Gentili, conhecido por suas provocações e humor ácido, publicou um tweet que faria a internet pegar fogo pelos próximos dias. A pergunta era simples, mas carregada de significados. Pode zoar a Janja girando pombagira no terreiro? Ou só pode zoar a Michê rezando no culto de crente? Essa frase de apenas 19 palavras seria o estopim de uma das maiores polêmicas envolvendo humor, religião e política dos últimos tempos. Para entender a dimensão do que aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Rosângela da Silva, carinhosamente conhecida como Janja, assumiu o papel de primeira-dama em janeiro de 2023, quando Lula tomou posse como presidente. Diferente de outras primeiras-damas, Janja sempre foi uma figura pública ativa, com posicionamentos políticos claros e uma presença marcante nas redes sociais. Durante a campanha eleitoral de 2022, ela já havia sido alvo de ataques e piadas preconceituosas, especialmente após compartilhar uma foto ao lado de orixás da Umbanda, o que gerou especulações sobre sua orientação religiosa. Do outro lado da polêmica, temos Danilo Gentili, humorista que construiu sua carreira na base da provocação e do humor sem limites. Conhecido por não poupar ninguém em seus comentários, Gentili sempre defendeu que o humor deve ser livre, mesmo quando isso significa incomodar pessoas poderosas, com milhões de seguidores e um programa de TV no SBT. Suas palavras sempre tiveram o poder de mobilizar multidões e gerar debates acalorados. O comentário de Gentili não surgiu do nada. Ele veio na esteira de outras polêmicas envolvendo primeiras-damas e suas crenças religiosas. O humorista fez uma comparação direta entre Janja e Michê Bolsonaro, questionando se existia um padrão duplo na sociedade brasileira. Seria aceitável fazer piadas com uma primeira-dama umbandista, mas não com uma evangélica? Essa pergunta tocou em feridas profundas da sociedade brasileira, expondo preconceitos religiosos e polarizações políticas que muitos preferiam manter escondidos. Mas a polêmica não parou por aí. Nos meses que se seguiram, outro tema começou a ganhar força nas redes sociais e nos debates políticos: os gastos da primeira-dama. Em novembro de 2024, o deputado estadual Guto Zacarias criou uma plataforma chamada Janjômetro, que prometia monitorar todos os gastos públicos relacionados à primeira-dama. Os números apresentados eram impressionantes. Segundo o site, Janja teria gastado cerca de 63 milhões de reais dos cofres públicos entre janeiro de 2023 e novembro de 2024, o que representaria aproximadamente R$ 4.000 por hora. O Janjômetro listava gastos que incluíam reformas no Palácio da Alvorada, compras de móveis, hospedagem em hotéis de luxo durante viagens internacionais e até mesmo eventos como o chamado Janja Palozá e atividades do G20. Os números eram chocantes: mais de 26 milhões em reformas imóveis, quase 2 milhões em um hotel de luxo na Índia e 33,5 milhões destinados pela Itaipu e Petrobras para eventos oficiais. O site mostrava que o gabinete de Janja no Planalto custava cerca de 2 milhões de reais por ano, com os maiores salários sendo do ajudante de ordens da primeira-dama e de sua principal assessora. Esses números geraram uma onda de indignação nas redes sociais. Brasileiros que enfrentavam dificuldades econômicas, desemprego e inflação não conseguiam entender como uma primeira-dama poderia gastar tanto dinheiro público. O Janjômetro se tornou viral, sendo compartilhado milhares de vezes e gerando debates acalorados sobre a legitimidade e a transparência dos gastos públicos. No entanto, a controvérsia tomou uma nova dimensão quando agências de checagem de fatos começaram a questionar a veracidade dos números apresentados. O site Aos Fatos publicou uma análise detalhada afirmando que era falso que o governo federal havia gastado 63 milhões com despesas pessoais de Janja. Segundo a análise, o Janjômetro misturava gastos pessoais com despesas de viagens oficiais, reformas de patrimônio público e custos operacionais que não poderiam ser atribuídos exclusivamente à primeira-dama.
A polêmica se intensificou quando ficou claro que muitos dos gastos listados pelo Janjômetro eram, na verdade, despesas oficiais do governo federal que envolviam a primeira-dama, mas não eram gastos pessoais dela. Por exemplo, reformas no Palácio da Alvorada são investimentos em patrimônio público que beneficiam qualquer governo, e não gastos pessoais de Janja. Da mesma forma, custos de viagens oficiais fazem parte das atribuições diplomáticas da primeira-dama, sendo despesas legítimas do Estado. Essa confusão entre gastos pessoais e despesas oficiais criou um campo minado de desinformação. De um lado, críticos do governo usavam os números do Janjômetro para atacar o que consideravam excessos e mordomias. Do outro lado, apoiadores do governo denunciavam a manipulação de dados e a tentativa de desmoralizar uma primeira-dama que estava cumprindo suas funções oficiais. O mais interessante é que essa polêmica revelou algo muito profundo sobre a sociedade brasileira. Nossa relação complexa com o dinheiro público e com as figuras de poder. Brasileiros sempre demonstraram uma sensibilidade especial quando se trata de gastos públicos, especialmente em momentos de crise econômica. A percepção de que políticos e suas famílias vivem uma vida luxuosa às custas do contribuinte é um dos principais combustíveis da revolta popular. Mas a questão religiosa levantada por Danilo Gentili também tocou em aspectos fundamentais da identidade brasileira. O Brasil é um país oficialmente laico, mas profundamente religioso. A diversidade de crenças é uma das características mais marcantes da nossa cultura, mas também é fonte de preconceitos e discriminações. Quando Gentili questionou se era possível zoar a Janja girando pombagira no terreiro, ele estava expondo um preconceito histórico contra religiões de matriz africana. A pombagira é uma entidade espiritual da Umbanda e do Candomblé, religiões que têm raízes na cultura africana e que sempre enfrentaram preconceito no Brasil. Quando Gentili fez essa referência, muitos entenderam como uma tentativa de ridicularizar não apenas Janja, mas toda uma tradição religiosa que já sofre discriminação há séculos. Por outro lado, alguns interpretaram o comentário como uma crítica ao que consideravam um padrão duplo da sociedade brasileira em relação às diferentes religiões. O que mais chamou atenção foi a reação do público. As redes sociais se dividiram completamente. Hashtags como Janja Respeitada ou Danilo Tenazal dominaram os trending topics por dias. Memes foram criados aos milhares. Vídeos virais surgiram de todos os lados. E a polêmica se espalhou muito além das redes sociais, chegando aos jornais, programas de TV e rodas de conversa em todo o país. Apoiadores de Janja a defenderam como uma primeira-dama moderna e atuante, que estava sendo atacada por machismo e preconceito religioso. Eles argumentavam que suas despesas eram justificadas por suas funções oficiais e que os ataques eram uma tentativa de desestabilizar o governo. Lula. Grupos feministas se mobilizaram para defender o direito de Janja de exercer sua fé sem ser ridicularizada. E movimentos de defesa da liberdade religiosa denunciaram o preconceito contra religiões de matriz africana. Do outro lado, críticos do governo usaram a polêmica para questionar não apenas os gastos de Janja, mas todo o estilo de vida da família presidencial. Eles argumentavam que, em um país com tantas necessidades sociais, era inaceitável que uma primeira-dama gastasse milhões em mordomias e luxos. Alguns também defenderam Danilo Gentili, dizendo que ele estava apenas exercendo seu direito de fazer humor e crítica política. A polêmica também revelou as contradições da própria imprensa brasileira. Alguns veículos de comunicação trataram o assunto como uma questão de liberdade de expressão, enquanto outros o abordaram como um caso de intolerância religiosa. A forma como cada mídia cobriu o caso mostrou as próprias inclinações políticas e ideológicas de cada veículo. O interessante é que, ao longo dos meses, outras polêmicas envolvendo gastos públicos surgiram. Em fevereiro de 2025, uma nova controvérsia explodiu quando foi revelado que uma comitiva que acompanhava Janja e o ministro Wellington Dias na Itália custou mais de R$140 mil, com diárias que variavam de R$6 mil a R$17 mil por pessoa. Esses novos gastos reacenderam o debate sobre os limites dos gastos públicos e o papel da primeira-dama. O que poucos perceberam é que essa polêmica não era apenas sobre Janja ou Danilo Gentili. Era sobre questões muito mais profundas da democracia brasileira. O limite entre humor e ofensa, o papel das primeiras-damas, a transparência dos gastos públicos, a liberdade religiosa e a tolerância em uma sociedade plural. Cada comentário, cada meme, cada discussão nas redes sociais revelava aspectos da nossa identidade nacional que muitas vezes preferimos ignorar. A questão religiosa, em particular, expôs feridas antigas da sociedade brasileira.
Apesar de ser um país de grande diversidade religiosa, o Brasil ainda convive com preconceitos profundos contra religiões de matriz africana. Quando Gentili fez a piada sobre Pombagira, ele não estava apenas atacando Janja, mas toda uma tradição religiosa que luta por reconhecimento e respeito. Ao mesmo tempo, sua comparação com Michel Bolsonaro levantou questões legítimas sobre como diferentes religiões são tratadas na esfera pública. O Gandiômetro também revelou algo importante sobre como consumimos informação na era digital. Números impressionantes se espalham rapidamente nas redes sociais, muitas vezes sem a devida contextualização ou verificação. A diferença entre gastos pessoais e despesas oficiais pode parecer técnica, mas é fundamental para entender a legitimidade dos gastos públicos. Quando essa distinção se perde, abre-se espaço para manipulação e desinformação. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa polêmica seja como ela mostrou a força das redes sociais para mobilizar opiniões e criar narrativas. Um simples tweet de Danilo Gentili gerou milhões de interações, influenciou debates políticos e chegou até mesmo a impactar a forma como a primeira-dama era percebida pela população. Isso mostra como, na era digital, qualquer pessoa com uma conta nas redes sociais pode se tornar um formador de opinião e influenciar debates nacionais. A polêmica também levantou questões sobre os limites do humor. Danilo Gentili sempre defendeu que o humor deve ser livre, mas críticos argumentam que existe uma diferença entre fazer piada e promover preconceito. Onde está essa linha? Quem decide o que é humor aceitável? Essas são perguntas que não têm respostas fáceis, mas que precisam ser debatidas em uma sociedade democrática. O que fica claro é que essa polêmica não foi apenas um episódio isolado, mas um sintoma de tensões mais profundas da sociedade brasileira. Em um país marcado pela desigualdade social, pela polarização política e pela intolerância religiosa, qualquer faísca pode se transformar em um incêndio. A combinação de humor, política, religião e dinheiro público criou um coquetel explosivo que mobilizou milhões de brasileiros. Hoje, mais de 2 anos depois do tweet de Danilo Gentili, a polêmica ainda ecoa nas redes sociais. Janja continua sendo uma primeira-dama ativa e polêmica. Seus gastos continuam sendo questionados por opositores e Danilo Gentili continua fazendo piadas que dividem opiniões. O Janjômetro ainda está no ar, sendo atualizado com novos gastos. E as discussões sobre os limites do humor e da crítica política continuam aquecidas. O que essa história nos ensina é que, em uma democracia, o debate público é fundamental, mas precisa ser feito com responsabilidade e respeito. Criticar gastos públicos é um direito e um dever de todos os cidadãos, mas é importante que essas críticas sejam baseadas em fatos e não em manipulações. Da mesma forma, o humor é uma forma legítima de expressão, mas não pode ser usado como desculpa para promover preconceito e intolerância. A polêmica entre Danilo Gentili e Janja se tornou um marco na história recente do Brasil, não apenas pelo que disse sobre os protagonistas, mas pelo que revelou sobre nós mesmos. Em uma época de fake news, polarização e intolerância, essa história nos lembra da importância do diálogo respeitoso, da verificação de fatos e da defesa da diversidade. Afinal, uma democracia saudável depende da nossa capacidade de debater diferenças sem destruir o que nos une como sociedade. E você? Depois de conhecer todos os detalhes dessa polêmica, qual é sua opinião? Danilo Gentili foi longe demais ou apenas exerceu seu direito de expressão? Os gastos de Janja são justificáveis ou representam excessos inaceitáveis? Existe limite para o humor quando se trata de figuras públicas? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam toda a verdade por trás dessa polêmica e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise dos fatos que movimentam o Brasil, porque em um país onde a informação vale ouro, conhecer todos os lados da história é o primeiro passo para formar uma opinião consciente e responsável.